Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Nivaldo e hoje nós vamos falar sobre o surgimento dos regimes totalitários. A segunda parte da videoaula falaremos agora sobre nazismo e fascismo, especificamente dentro da Itália e da Alemanha, ok? No fascismo, o comportamento político demonstra uma preocupação obsessiva com a comunidade vista como vítima de uma humilhação, o que torna necessário a realização de cultos para unir e purificar seus membros. A liderança, geralmente no regime fascista, é exercida por um chefe que geralmente é masculino, de partido único e com uma base popular nacionalista. O indivíduo é subordinado ao grupo, então não se tem liberdades individuais. Combate a humilhação, mesmo que por meios imorais e ilegais. Ou seja, então se o regime considera-se atacado, não importa o meio para se obter uma espécie de vingança, mesmo que essa vingança seja imoral. Integração dos membros por consenso ou através da força. Características mais profundas do fascismo é a aversão à democracia, ao liberalismo e ao socialismo. Um culto exacerbado à violência, com o direito de intimidar e dominar outros povos, independente da lei ou da religião. Então quer dizer que no regime fascista cabe muito aquele discurso de impor a vontade do líder sobre os outros, sobre as outras pessoas, ou sobre aquele grupo que apoia, que está no comando, sobre as outras pessoas, seja de ordem religiosa, de ordem monocrática. Na Itália, o fascismo ele vai surgir no período pós-guerra, depois do final da Primeira Guerra Mundial. A Itália ela estava em um estado desolador, porque houve participação da Itália dentro da Primeira Guerra Mundial, primeiro ao lado da Alemanha, depois no primeiro ano de guerra ela muda de lado com a promessa de que receberia territórios, províncias, né? Nas colônias dentro da África e da Ásia. Então existia uma desagregação do Estado italiano, com grande desemprego e com inflação muito alta. Os políticos que vão surgir naquela época, eles começam a propor soluções rápidas e mágicas, e através de ideias autoritárias. Vai existir uma crítica ferrenha ao governo, onde vai se colocar que o governo era fraco e, portanto, era necessário ter um governo forte. Surge então o Benito Mussolini. Ele foi um atirador de elite na Primeira Guerra Mundial. Ele era anteriormente jornalista e ele vai fundar as bases do fascismo, onde vai fazer a exaltação do nacionalismo extremado, né? Então o que é o nacionalismo extremado? Quando a gente ouve as pessoas falarem minha bandeira jamais será vermelha, vai para Cuba, vai para Venezuela, né? Se prega um ódio
contra um grupo de pessoas ou violência. A gente até falou isso um pouco na aula passada sobre a questão da xenofobia. Bom, além do nacionalismo extremado, também defendia uma nação forte, como eu já tinha falado, e a união de todos em prol dessa nação forte. Ou seja, então você não questionava a sua posição dentro da sociedade. Sabe aquele negócio do torcer contra? Se você não torcer a favor do governo, o governo também não vai dar certo. Se você não faz a crítica, não se identificam os erros, né? É preciso da crítica para identificar os erros. Bom, além disso, a subordinação do indivíduo ao Estado. Então, a oposição ou a crítica ao governo seria considerada crime, né? E aquela pessoa considerada traidor. Valorização da guerra vista como progresso. O ódio às democracias liberais e ao comunismo. Esses deveriam, portanto, ser perseguidos e destruídos. E a Itália, né, como eu tinha falado anteriormente, ela tinha recebido a promessa de territórios na Primeira Guerra Mundial. Essa promessa não foi cumprida e a Itália acabou ficando sem esse território. Se formos analisar aí o fascismo, as bases do fascismo na Itália e compararmos com a nossa realidade, com os discursos que vêm sendo feitos na política brasileira, a gente pode até identificar algumas coisas que são muito parecidas, né? Então por isso que é importante a gente fazer essa reflexão. O governo do Mussolini, o Mussolini adota o chamado fascismo italiano de combate em 1919, que era um grupo paramilitar que usavam de violência contra os adversários políticos. Eram apoiados por grandes empresários e proprietários de terra e também por uma parte da camada mais desfavorecida. Por quê, né? Vejam só. Os empresários, é claro, os grandes proprietários de terra viam a possibilidade de estar dentro do governo, serem beneficiados. E essa camada de desfavorecidos que apoiavam o regime, acreditavam que ali talvez teriam uma oportunidade. De repente, então ele fala assim, poxa, então vamos que vamos, né? Vamos ver se isso aí vai resolver o meu problema. Mesmo parecendo que aquilo que está sendo proposto não vai mudar em nada a vida dele. No entanto, o Mussolini ele se torna primeiro-ministro da Itália, né? Ele executa uma marcha dos camisas negras na Itália rumo a Roma, reúne aí milhares de pessoas nessa marcha, um grupo enorme de paramilitares. O governo se sente pressionado, o governo italiano, e acaba então, portanto, nomeando o Mussolini como primeiro-ministro. Em 1924, os fascistas cometem várias fraudes nas eleições e conquistam, portanto, a maioria dos cargos na Câmara, no Congresso Nacional. Percebendo, né, aí a classe dominante, aquela elite que apoiava o Mussolini, eles começam a perceber que não era muito bem aquilo que eles esperavam, né? Começam a ficar com medo. E aí, Mussolini, percebendo esse temor dessa classe dominante, em 1926, ele cria as leis fascistíssimas. Mussolini passa a governar, portanto, com plenos poderes. Entre as principais medidas aí do Mussolini ao chegar ao poder máximo, inclui então perseguir
e caçar o mandato de políticos adversários. Ele também vai reintroduzir a pena de morte, que era, claro, com o objetivo de condenar à morte aqueles que discordassem do seu governo. Criou uma polícia secreta e estabeleceu um acordo com a Igreja Católica, o chamado Tratado de Latrão, onde o governo oficializou o Estado do Vaticano, pertencente à Igreja Católica, que é um território dentro da Itália, em troca do apoio da Igreja Católica ao governo Mussolini. Eles vão usar a questão religiosa para ganhar mais popularidade, alcançar mais pessoas, né? Chegar a mais pessoas. Este homem pegou uma nação destruída, recuperou sua economia e devolveu o orgulho ao seu povo. Em seus 4 primeiros anos de governo, o número de desempregados caiu de 6 milhões para 900 mil pessoas. Este homem fez o produto interno bruto crescer 102% e a renda per capita dobrar. Aumentou os lucros das empresas de 175 milhões para 5 bilhões de marcos. E reduziu uma hiperinflação a no máximo 25% ao ano. Este homem adorava música e pintura, e quando jovem, imaginava seguir a carreira artística. É possível contar um monte de mentiras, dizendo só a verdade. Por isso, é preciso tomar muito cuidado com a informação e o jornal que você recebe. Folha de São Paulo, o jornal que mais se compra. E o que nunca se vende. Na Alemanha, a história foi muito parecida. A gente começa a analisar pelo pós-guerra, que vai gerar uma crise terrível na Alemanha. A Alemanha estava destruída, condenada a pagar 30 bilhões de dólares de indenização aos países vencedores, teve que entregar a sua máquina de guerra. Essa crise decorrente da Primeira Guerra Mundial vai gerar desemprego, inflação muito alta e achatamento salarial. O Tratado de Versalhes era considerado pelos alemães como uma humilhação. Isso vai despertar um sentimento de revanchismo contra os vencedores, um ódio contra os vencedores, principalmente contra a França e Inglaterra. E aí o Hitler ele vai aparecer nesse contexto. Então, o Hitler ele era um soldado na Primeira Guerra Mundial. O Hitler não era alemão, ele era austríaco. E ele era um órfão, né? Os pais dele já tinham morrido. Ele já estava ali ingressando na vida adulta. E ele tentava ali pintar alguma coisa, um quadro ali e tal, para tentar ganhar sua vida. Ele se alistou no exército austríaco, só que ele não foi aceito. E aí ele se alistou novamente, fez o teste lá pelo exército alemão e ele foi aprovado. E na Primeira Guerra Mundial ele atuou como mensageiro. Ele corria de uma trincheira para outra enviando mensagens. E quase que ele morreu, né? Quase que ele morreu na Primeira Guerra Mundial, pelo menos umas 2 ou 3 vezes, né? No finalzinho da Primeira Guerra Mundial, ele foi atingido por uma bomba de gás e ele se retirou do campo de batalha, né? Ele teve que sair do campo de batalha, então ele já estava no hospital quando a guerra terminou. Então, o Hitler ele era um dos principais que defendiam a ideia de que a Alemanha não teria perdido a Primeira Guerra Mundial. Que ela teria sido traída pelos republicanos e comunistas que fizeram um acordo para tirar a Alemanha da Primeira Guerra Mundial. Então Hitler ele estava desempregado, já que o exército alemão foi reduzido a no máximo 100 mil homens. E ele encontra aí um serviço de espião. Ele é convocado para espionar o Partido Socialista do Partido Socialista dos Trabalhadores Alemães.
Só que quando ele chega lá, ele percebe que aqueles caras não tinham nada de socialistas. Pelo contrário, eles eram extremistas e compartilhavam de ideias que o Hitler também compartilhava. E o Hitler começa a se destacar nesse partido. Posteriormente, ele funda o Partido Nazista. Hitler cresce, o nazismo cresce, se fortalece e adota políticas de ataque aos seus adversários políticos. Entre elas, grupos paramilitares que era a SA. Perseguia os judeus, perseguia socialistas, perseguia comunistas. Era apoiado também por grandes empresários. E a crise econômica só aumentava, o dinheiro estava desvalorizando, levando à fome milhões de assalariados. O Putin de Munique, onde vai ser uma tentativa fracassada de golpe dos nazistas. Eles tentam tomar o poder, esse golpe fracassa e o Hitler acaba preso. Lá na cadeia, o Hitler começa a escrever um livro, Mein Kampf, que quer dizer Minha Luta. Ele vai pregar a superioridade da raça ariana nesse livro, vai pregar o antissemitismo, ou seja, o ódio aos judeus, os judeus como inimigos, o anticomunismo, que era visto como uma ameaça que precisava ser destruída, e também a ideia do espaço vital, que era necessário a Alemanha expandir os territórios para que ela pudesse, enfim, construir o grande Império Alemão. Então a Alemanha vai passar por uma reabilitação que vai ser financiada pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos vão emprestar dinheiro para a Alemanha. Porque os Estados Unidos era bonzinho? Não, claro que não. É porque aquilo era lucrativo, né, para os Estados Unidos. Então os Estados Unidos emprestam dinheiro para a Alemanha começa a melhorar suas condições, começa a ter crescimento de empregos, aumento de salários, fortalecimento da democracia, e com isso o nazismo vai perdendo força, vai perdendo espaço. Então parecia que a democracia ia se sobressair, que enfim as ideias nazistas, extremistas, elas cairiam por terra. Mas aí vem a quebra da Bolsa de Valores de 1929, a crise de 29. Então quando a Bolsa de Valores quebra, os Estados Unidos entra em recessão e todos aqueles países que tinham ligações econômicas com os Estados Unidos também entram em recessão, inclusive a Alemanha, uma vez que os Estados Unidos estava emprestando dinheiro para a Alemanha, tinha negócios com a Alemanha e esses negócios foram suspensos por causa da crise de 29. Então vai acontecer uma reversão quase que total, desfavorável à democracia. Então, novamente, volta o desemprego, volta as crises de fome, as pessoas desesperadas. E esse vai ser o ingrediente principal para o crescimento do partido nazista. Então Hitler ele vai pressionar o governo, né? Eles vão adotar medidas extremistas. O partido nazista não vai conseguir a maioria nas eleições, mas só que eles utilizavam de violência e de força contra os seus adversários, inclusive incendiando o Congresso e acusando os comunistas de que eles teriam tocado fogo no Congresso. Para tentar evitar que o Hitler tomasse o poder, a força, os caras pensaram assim: bom, vamos dar um cargo pro Hitler, a gente dá um cargo para ele cala a boca e beleza, a gente continua governando aqui e a gente fica ali, aquela ideia de vamos manter o inimigo próximo, né? E aí nomeia o Hitler chanceler. Só que o Hitler não vai ficar contente por muito tempo com essa situação de chanceler. Em 1933, aproveitando
a situação na Alemanha, vai fundar o Terceiro Reich, ou seja, o novo Império Alemão. O Reich quer dizer Império, então o Terceiro Reich seria o Império Alemão, novamente sendo reconstruído por Adolf Hitler. Ele vai implantar uma ditadura onde vai perseguir os seus opositores, vai matar e vai condenar a campos de concentração. Campos de concentração esse que vão ser ideias copiadas de Stalin. O Stalin tinha feito campos de concentração lá na União Soviética, e o Hitler vai lá e fala assim, bom, vou fazer isso aqui também na Alemanha. E ele vai lá e condena nesses campos de concentração todos os adversários políticos. As pessoas eram sequestradas e condenadas aos campos de concentração, muitas vezes condenados à morte. Tá? Quem eram essas pessoas? Geralmente judeus e comunistas. Em 1933, depois da fundação do Terceiro Reich, também vai haver a criação da Gestapo. Então, antes tinha a SA, que vai continuar, que eram os paramilitares, uma milícia armada do Hitler. Agora ele tem uma polícia secreta, uma polícia que investiga, fica de olho ali em qualquer coisa que possa levantar algo contra o governo. Então, se tivesse um adversário ali planejando alguma coisa, uma fala que pudesse ser interpretada como algo ofensivo ao governo, a Gestapo estava lá para prender essa pessoa. Vamos assistir agora o vídeo que fala sobre a Noite dos Cristais. Do regime nazista. Goebbels foi um antissemita raivoso, responsável por difundir a ideia de que o povo judeu era o inimigo a ser aniquilado. Braço direito de Adolf Hitler, Joseph Goebbels teve papel decisivo na adesão da sociedade alemã ao projeto nazista. Foi ele quem inventou a máxima "uma mentira repetida 1000 vezes torna-se verdade". Ministro da propaganda da Alemanha, montou a estratégia de comunicação e cultura para disseminar os ideais do nazismo, inclusive o antissemitismo, usado como base de uma das maiores barbáries da história, o Holocausto, o extermínio de milhões de judeus na Europa durante a Segunda Guerra Mundial. No período em que Adolf Hitler comandou o país, entre 1933 e 1945, Goebbels acabou com a imprensa livre na Alemanha, que tinha mais jornais que a França e a Inglaterra, e passou a controlar a informação e todas as expressões da arte alemã. O cinema foi um dos principais instrumentos da propaganda de Goebbels. Os filmes mostravam uma Alemanha próspera e feliz com a supremacia da raça ariana. Cantores não podiam se apresentar sem autorização do governo. Escritores não podiam publicar um livro sem a permissão de Goebbels. Artistas considerados subversivos foram presos e levados para campos de concentração. Muitos cientistas e intelectuais, como Thomas Mann e o físico Albert Einstein, deixaram o país. A frase de Goebbels que Roberto Alvim usou foi dita originalmente em um pronunciamento para diretores de teatro no dia 8 de maio de 1933. 2 dias depois, houve uma grande queima de livros na Alemanha, uma estratégia do Ministério da Propaganda Nazista de Goebbels. Esse ato, que teve grande repercussão na época, é considerado o auge da perseguição nazista a intelectuais, especialmente escritores. Hoje há um memorial em Berlim para relembrar esse dia, para que ele nunca volte a acontecer. Quando o regime nazista foi derrotado na Segunda Guerra Mundial e Hitler se suicidou, Goebbels fez o mesmo dias depois. Envenenou 6 filhos e se matou junto com sua mulher. Historiadores dizem que o objetivo de Hitler e Goebbels ao tentar controlar a cultura alemã era dar sustentação ao nazismo e ao nacionalismo exacerbado e espalhar suas ideias pelo mundo. Por isso, a arte não poderia ser livre. Uma arte livre significa a pluralidade, a diversidade, as diversas visões de mundo que todas as pessoas têm direito de ter. Num regime autoritário, não pode haver adversário. Se houver adversário, ele vai ser visto como inimigo. Não pode haver nenhuma manifestação, nenhuma ideia que contradiga a verdade oficial do regime autoritário. Exatamente por isso, nesse tipo de regime,
a cultura desempenha um papel essencial. Por isso ela tem que ser dirigida pelos detentores do poder. Essa historiadora afirmou que a semelhança entre o discurso nazista e o do ex-secretário de Cultura, Roberto Alvim, é inegável. Porque Goebbels também partia da ideia de que era preciso começar a cultura do zero, e o nosso ex-secretário diz: vamos renascer, a cultura vai renascer, o que supõe que ela estava morta, não sei aonde ele achou que estava morta. E também, enfim, ele reproduz toda aí sim, a retórica de Goebbels, que tinha, enfim, ele era um craque da retórica, o que talvez nosso secretário, ex-secretário, não fosse. Vai ter o aprofundamento da propaganda nazista. Goebbels, ele vai ser Joseph Goebbels, ele vai ser o ministro da comunicação da comunicação da propaganda nazista, e ele vai tecer a caricatura do Hitler, colocar o Hitler como um salvador, como um messias, aquele cara que vai libertar o povo alemão. Então o Goebbels, ele é um grande responsável em partes pelo sucesso do plano nazista. Com a morte do presidente da Alemanha, Hitler assume e se declara Führer, líder máximo, né, o líder supremo, em 1934. E ele ordena a queima de livros de autores judeus, inclusive do Einstein e do Freud. Cria leis racistas que vão proibir a relação, né, o namoro, o casamento entre judeus e alemães, mesmo que o alemão seja judeu, tá certo? Então estava proibidas as relações entre judeus e alemães. A intervenção também na Guerra Espanhola vai ser uma outra medida adotada pelo Hitler em 1936 e 1939, onde ocorreu a Guerra Civil Espanhola, que vai ser considerada um evento teste para a Segunda Guerra Mundial, onde o Hitler vai testar seus armamentos, sua esquadrilha aérea, as suas armas. Então quer dizer que ali vai ser a Guerra Civil Espanhola, vai ser um campo de testes para os nazistas. E por fim, a Noite dos Cristais. A Noite dos Cristais, ela vai ser a oficialização da perseguição aos judeus. Então, lojas, comércios de judeus vão ser atacados, incendiados, pessoas vão ser mortas, agredidas, presas, e a polícia vai estar ali só olhando ali, não fazendo nada, não tomando nenhuma ação. Então, a Noite dos Cristais, ela vai se tornar o primeiro passo decisivo do Hitler na perseguição aos judeus, posteriormente aos ciganos, aos homossexuais e também aos comunistas. Vamos assistir agora o vídeo que fala sobre a Noite dos Cristais. A Alemanha lembrou nesta sexta-feira a Noite dos Cristais, uma onda de violência antissemita que ocorreu 80 anos atrás, entre 9 e 10 de novembro. Uma das principais cerimônias ocorreu em Berlim, na maior sinagoga da Alemanha, onde a chanceler Angela Merkel enfatizou que o Estado tem de lutar contra a exclusão, o antissemitismo, o racismo e o extremismo da direita. In solchen Zeiten ist die Gefahr immer besonders groß, dass diejenigen Zulauf bekommen. O perigo é grande até hoje em dia porque muita gente reage com respostas simples para dificuldades e mudanças complexas. Respostas fáceis que muitas vezes acompanham a vulgarização do discurso nas ruas e na internet. Mais cedo, no parlamento, o presidente alemão havia falado sobre o combate à linguagem do ódio. De acordo com Frank-Walter Steinmeier, esta é a questão mais dolorosa e difícil da história da Alemanha. Na noite de 9 para 10 de novembro de 1938, foram incendiados mais de 1.400 locais de culto em todo o país. Milhares foram deportadas.
A propaganda oficial insistia que a onda de violência foi espontânea e seguia o assassinato de um diplomata em Paris. Mas, na verdade, havia sido planejada por nazistas de alto escalão. A barbárie foi protagonizada por forças do país como a SS e a juventude hitlerista. Cette nuit de cristal part un homme. L'assassin est aussitôt arrêté, il se déclare juif et anti-nazi. Alors, le soir même... Pessoal, então é isso. Hoje falamos sobre o fascismo na Itália e o nazismo na Alemanha e como Mussolini e Hitler chegaram ao poder. Na próxima aula falaremos sobre a Guerra Civil Espanhola, que é considerada o evento teste para a Segunda Guerra Mundial. Até mais, muito obrigado, até a próxima aula.